na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler já desde o início. Capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. Amém. Todos encontraram? Diz assim o texto: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Amém? São esses dois versículos, por enquanto. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, aí está a Tua palavra, Pai, que nós te pedimos agora, Pai, a Tua unção, a Tua sabedoria, a responsabilidade, Senhor, para expô-la, e principalmente, Pai, pedimos ao Espírito Santo que abra os nossos corações, tire as barreiras, as resistências, e que a Tua palavra, Senhor, tenha livre curso, e como semente bendita, caia em nossos corações e produzam frutos saudáveis, ó Deus, que glorifique o Teu nome e que salte para a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Como tem sido, é o que nós ouvimos esses dias, essa semana aqui, última, né? São só palavras de mensagens, né? Na internet, enfim, nas redes como um todo. Quando nós encontramos com as pessoas, feliz ano novo, que venha saúde, que venha prosperidade, seja ano de realizações, né? De sonhos concretizados. Foi o que nós, em geral, ouvimos durante todo o decorrer da semana, naquilo que se fala que um ciclo que termina e outro que se inicia. Na verdade, amados, isso é uma concepção humana, né? O calendário de Deus não está dividido dessa forma como a gente divide, né? O Senhor é eterno, amém? Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, sabe? É uma coisa que não é seccionada, não é interrupção. E amados, nós como servos de Deus, como seguidores de Cristo, nós precisamos compreender e entender de que pela fé nós já somos eternos também, amém? Nós estamos aqui num rito de passagem, né? Numa peregrinação, com um propósito. Essa peregrinação há um propósito no coração de Deus, porque estamos aqui, até o momento que Ele nos recolha, e até o momento, na sua volta, que está muito breve, aonde Ele vai recolher toda a igreja. Nós seremos arrebatados,
E não é que ali inicia a eternidade. Ali é a continuidade da eternidade, que já estamos nela, já vivemos nela. Amém? Mas agora numa dimensão muito maior e melhor do que essa de que aqui estamos. Porque quando nós nos encontrarmos com Jesus, aí nós vamos falar, enfim, livres, definitivamente livres de tudo que é ruim, de tudo aquilo que a gente passa, vive, presencia, né, nessa vida. Amém? Amado, essa verdade não pode fugir da nossa frente. Às vezes nós nos envolvemos com tanta coisa na nossa vida, que esquecemos que isso aqui, que nós passamos aqui, alegria, tristeza, lutas, essa prosperidade terrena, muitas delas legítimas, mas são muito pequenas, muito pobres, diante daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Então, a felicidade humana, a prosperidade humana, ou a falta da prosperidade humana, terrena, não pode dirigir, conduzir a nossa vida. A nossa vida, ela precisa ser conduzida, dirigida por algo. As nossas expectativas devem estar em algo muito mais excelente, mais grandioso, eterno, do que esse que nós vivemos e passamos aqui. Diante disso, o texto que nós lemos fala, ele inicia dizendo assim, portanto. Quando tem essa palavra, portanto, isso indica que esse texto está dando continuidade a uma ideia que foi dita anterior. Então, quando Paulo fala, portanto, é porque ele tinha dito coisas importantes para Timóteo no capítulo 1. Então, o capítulo 1, ele inicia no capítulo 1, a partir do versículo 3, ele agradece a Deus pela postura de Timóteo. Ele fala assim, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Então, Timóteo aqui, aliás, Paulo aqui, faz um agradecimento a Deus pela postura, pela conduta, pelo porte de vida do seu discípulo Timóteo. Ele fala das lágrimas, ele fala que desejava ver Timóteo, encontrar com Timóteo. Aqui só um parênteses aqui, essa carta foi feita lá na prisão. Aqui está se encerrando um ciclo da vida de Paulo. Ele está prestes a ser sacrificado. Lá na prisão, ele escreve essa carta de recomendações, de direcionamento para Timóteo. O segundo aspecto aqui, ele faz o elogio, ele reconhece a postura, a conduta de Timóteo, e no 6, ele exorta a Timóteo a manter essa postura, a manter essa conduta. Então no 6 ele fala, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos.
Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Timóteo, haverá dificuldades, haverá lutas, haverá aflições, sofrimentos, mas diante das lutas, diante das dificuldades, das aflições, mantenha essa postura. Se mantenha firme. É o conselho aqui de Paulo para Timóteo. E no 8, ele faz uma outra exortação, para que Timóteo não se envergonhasse daquilo que ele cria, que ele não tivesse vergonha daquilo que ele praticava, daquilo que ele vivia, não se envergonhe. Ele fala, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Não tenha vergonha disso, tenha ousadia de testemunhar do Senhor. E ele fala, nem se envergonhe de mim, que sou mensageiro, que sou prisioneiro dele. Mas ao contrário de se envergonhar, Paulo fala, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Então há um sofrimento e há uma razão por que sofremos. Porque muitas vezes nós sofremos por situações que nós criamos, que nós fabricamos. E aí nós somos responsáveis por isso. Mas o sofrimento aqui que Paulo está falando, fala Timóteo, não se envergonhe de apregoar o Evangelho, não se envergonhe de mim, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder. Timóteo, não é só você que sofre, é que Paulo está falando. Que às vezes nós achamos assim, né, que nós somos a única pessoa perseguida no mundo, né? E Paulo fala, não é você que sofre, não é só você, participa comigo, eu também sofro, eu também passo dificuldades, né? Participe comigo. Isso está no versículo 8. No 13 e 14, ele vem falar para Timóteo o seguinte, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Paulo está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, não negocie a sua fé. Não negocie aquilo que você tem aprendido e tem recebido do Senhor. Não negocie. Porque é assim, amado, aqui ele está falando de sofrimento, de luta, de aflição. E nas lutas, aflições e sofrimento, é um terreno propício para nós fazermos negociações. Porque nós estamos sempre querendo fugir de sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sentir dor. Por isso, amado, que o Evangelho é loucura. O Evangelho genuíno de Jesus é loucura para os homens. Porque a pregação humana é não sofra. A pregação humana é você tem que ser feliz. Você tem que se realizar. Aí Paulo chega e vem e fala, suporta comigo o sofrimento. Retenha a fé. Não negocie a sã doutrina que você ouviu de mim. E no 14 ele fala que essa sã doutrina, ela foi confiada a nós. Olha o que ele diz, quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. É maravilhoso esse texto, amados. Paulo na prisão falando, Timóteo, o Espírito Santo habita em mim e habita em você também. E ele confiou a mim e confiou a você a sã doutrina. Não negocie ela. No 15, não leia isso aqui, amado,
como queixa de Paulo. Ele está trazendo para Timóteo uma constatação, provando para ele que a nossa caminhada, ou ensinando para ele que na nossa caminhada, nós estamos sujeitos a frustrações, a decepções. No 15 ele fala assim: você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes. Maravilhoso esse nome, né? Olha, quem quiser pôr o nome da criança aí, olha aí, ó. Fígilo e Hermógenes. Ele falou: Timóteo, na tua caminhada, na defesa da fé, que no versículo anterior ele fala: o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Paulo, usando aqui um jargão, um ditado aí atual hoje, Paulo está dizendo para Timóteo: nós estamos juntos. Viu, Timóteo? Nós estamos juntos. Mas ele fala: mas você vai encontrar pessoas, tem pessoas que não estão junto de nós. Eles abandonaram. Mas é maravilhoso que ele encerra esse capítulo não com lamúria, porque alguém o abandonou. Ele encerra esse capítulo com reconhecimento de que outros estavam com ele, não o abandonaram. Ele diz no 16, ele não amaldiçoa não, é outra coisa aqui, esquece o que eu falei agora aqui, tá? Corta isso. No 16, o Senhor conceda misericórdia à casa, outro nome maravilhoso aqui, Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Olha que maravilha. Paulo, lá no capítulo 1, diz para não se envergonhar pelo fato de ele ser prisioneiro. E agora ele cita exemplo. Onesíforo não se envergonhou de mim pelo fato de eu ser preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém? Então esse aqui, amado, é o pano de fundo para na sequência aqui, o versículo 1 e 2 do capítulo 2 aqui. Porque agora ele chega para Timóteo, diante de tudo isso, Timóteo, você não pode se envergonhar do Evangelho de Cristo. Foi confiado um depósito nas tuas mãos. Você é um mordomo da sã doutrina. Você precisa cuidar, manter a fé. Você precisa entender, Timóteo, que o Espírito Santo habita em você. Você tem o Espírito Santo e você precisa viver de acordo com isso. Mas para que isso seja possível, Timóteo, você precisa se fortalecer no Senhor. Fortifica-te, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Nós precisamos da graça do Senhor, amado, inicialmente para sermos salvos. A salvação é pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus que nos salvou mediante o sacrifício de Jesus. Mas nós precisamos da graça de Jesus também na nossa caminhada. A vida cristã, amados, a vida cristã, ela não está baseada, ela não está fundamentada
na nossa força. O que nos fortalece nessa caminhada, amado, não é a força humana. Não é a força humana. A nossa força não vem de homens, não vem de pessoas, não vem do governo, não vem das autoridades terrenas. Nós estamos aí num ano aí de eleição, tem muita gente já fazendo planos, conjecturas, amém, tudo bem, nós somos cidadãos, tudo. Mas, amado, nós precisamos, a igreja do Senhor, ela precisa ter em mente que a nossa força, ela provém de Deus. De Deus. Essa era a postura de Jesus, amado. Por isso nós somos seguidores de Jesus. Jesus, em momentos que ele poderia intervir, ele disse, não, o meu reino não é desse mundo. Daqui eu não sou. No momento crucial da vida dele, ele disse, olha, eu poderia clamar ao Pai agora, ele enviaria aqui uma miríade de anjos e acabaria com tudo isso, eu não vou fazer. Ele não o fez. O próprio apóstolo Paulo, em algum momento, ele apela para Roma. Quando ele foi preso indevidamente, ele apela para César. Mas a confiança de Paulo não estava em César. E o apelo de Paulo a César não resolveu. Não resolveu. Ele foi sacrificado por César, por Roma, pelas autoridades terrenas. Mas ele disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aonde eu deposito a minha fé. E eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. O que nos fortalece, amado, não é humano. Não é nem a igreja. Porque a igreja, ela é fortalecida, sustentada pelo Senhor. É a graça do Senhor que permite a gente estar aqui. É a graça de Jesus que nos faz seguidores de Cristo. É a graça de Jesus que permite, ou que coloca em nossos corações a convicção de que nós estamos aqui numa caminhada passageira e que tudo isso aqui que vivemos aqui vai ficar para trás e que nós vamos reinar eternamente com Jesus. E essa força, amados, ela não vem de nós. O Senhor, quando a gente abre a palavra de Deus, desde o seu início, desde Gênesis, o Senhor sempre se apresenta a homem dizendo assim o seguinte, eu estou com você, não temas. Ele disse para Abraão, ele disse para Moisés, ele disse para Josué, ele disse para Davi, ele disse para Isaías, ele disse para Jeremias, ao longo da Bíblia, ao longo da palavra de Deus, o que trazia conforto, convicção e ousadia a esses homens, não era a força deles. Aliás, a maioria desses homens citados chegaram diante de Deus e disseram, Senhor, eu não posso, eu sou incapaz, eu tenho medo. E nesses momentos Deus chega e fala, eu estou com você. Eu vou à sua frente. O não temas é recorrente na palavra de Deus. Não temas porque eu sou contigo. Não tenha medo, não se atemorize, não se amedronte. Porque eu vou estar com você. O fortifique-se aqui na graça, amado.
é uma força sobrenatural que Papai do céu disponibilizou a todos aqueles que entraram nessa jornada santa, maravilhosa de seguir os passos de Jesus. Você é seguidor de Jesus? O Senhor te fortalece. Você é seguidor de Jesus? A graça do Senhor está sobre você. Você é seguidor de Jesus? Há uma força sobrenatural sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Declare isso, amados. Receba isso na tua vida, em nome de Jesus. O fortifique-se aqui na graça, amado, não é uma ação passiva. É atitude. É atitude, amado. Paulo fala para Timóteo: você tem, como eu, o Espírito Santo habitando em você. Deus, amado, nos equipou com dons. Deus derramou sobre nós o seu Espírito. O fruto do Espírito, ele é gerado em nós, como está lá em Gálatas 5. Com todos os seus aspectos, tem 9 aspectos lá que o apóstolo sinaliza lá no texto. E são esses aspectos que nos fortalecem. A paz de Jesus, a bondade, a benignidade, a mansidão, o equilíbrio. Amado, parece contraditório, amado. Porque na visão humana, fortificar-se é se tornar altivo, soberbo. O fortificar-se na graça, segundo a ótica de Deus, é se tornar uma pessoa mansa, é se tornar uma pessoa benigna, bondosa, é ter o coração cheio de alegria do céu, é desfrutar da paz que o Jonas ministrou aqui na quinta-feira, da paz de Jesus, aquela paz que independe de circunstâncias, é ter uma vida com domínio próprio, uma vida equilibrada nas suas ações, equilíbrio nas ações, equilíbrio nas atitudes, nas reações, porque às vezes nós não temos dificuldade com as nossas ações, mas nós somos um desastre ao reagir às pessoas, aos que nos ofendem. Então nós precisamos ter equilíbrio nas duas coisas, quando agimos e quando reagimos às situações que nós deparamos na vida, e nós vamos deparar. Nós vamos encontrar, nós vamos enfrentar, isso não é profecia. Isso é palavra de Jesus. Nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Porque esse Jesus que nós seguimos, ele venceu o mundo. Você pode dar uma glória a Deus? Amém. Se ele venceu e você é seguidor dele, você é mais do que vencedor também. É mais vencedor porque você agora não tem que lutar. Ele venceu por nós. Nós temos que seguir os seus passos. Amém? Mas ele continua aqui no texto dizendo: ele diz: fortifique-se, encha-se da graça de Deus. E ele dá também aqui, ele aponta um propósito. Ele diz assim: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens que sejam também capazes, homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então, nós nos fortificamos na graça, nós nos enchemos da graça. O Senhor nos deu o Espírito Santo com um propósito. Paulo ministra para Timóteo,
e ordena que Timóteo ministre o que ouviu dele para outras pessoas, e que essas pessoas ministrem a outras, e a outras, e a outras, e chegou até nós. Ao longo da história, chegou até nós. Mas não parou aqui. Essa palavra aqui, daqui que o Espírito Santo colocou aqui, é para nós. Então que cada um de nós agora nos coloquemos na posição de Timóteo. E a palavra de Deus está dizendo para cada um de nós nessa manhã: aquilo que vocês têm aprendido, ouvido de mim, confia a outros para que esses passem para outro também. A melhor, se não a única maneira de manter o evangelho vivo é apregoando ele, é comunicando ele. E amados, o Senhor confiou isso a mim e confiou a você. Amados, é um privilégio, amados. Coisa maravilhosa isso. O Senhor confiou isso a nós, de difundir as boas novas ao mundo. Ou seja, nós somos, lá em Coríntios fala, né, na primeira carta ao Coríntios, fala que nós somos dispenseiros, né? Nós cuidamos da dispensa de Deus, para distribuir, comunicar os mistérios de Deus. E que mistério maravilhoso. O próprio Deus se fez carne, se fez homem, esteve aqui nessa terra suja aqui, e habitou entre nós, habitou entre os homens, e morreu, foi sepultado, ressuscitou, está à destra de Deus, e nos fez uma promessa: Ele voltará para nos buscar. Nós somos os dispenseiros dessa verdade. Foi confiado a nós a propagação, a divulgação desse mistério. E ele fala que, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias. É fazer isso com diligência. É fazer isso com responsabilidade. É fazer isso com cuidado. E a outra orientação nesse versículo, amado: cerca-se de pessoas capazes, idôneas. O sentido de idoneidade é isso aqui, é de capacitação, aptidão. Cerca-se de, tem uma versão que fala, cerca-se de homens, pessoas idôneas, ou seja, capazes. E aqui é assim, amados. A gente vê nessas duas cartas o cuidado, o zelo de Paulo instruindo Timóteo, tornando Timóteo apto, tornando Timóteo idôneo, capaz, para que agora ele exija, para que agora ele cobre de Timóteo. Timóteo, eu te preparei, porque nós falamos em Timóteo aqui nessas duas cartas, mas lá em Atos, Paulo já fala de Timóteo. Aqui nessas duas cartas ele resume o mistério dele na vida, o ministério dele na vida de Timóteo. Timóteo, tudo que você aprendeu, você foi capacitado, você foi instruído, você se tornou idôneo. E agora você precisa preparar pessoas idôneas e capazes também. Discipulado. Fazer discípulos para Jesus. Foi a última ordem de Jesus antes de partir. Ide por todo mundo e fazei discípulos.
São esses propósitos. A razão de nós nos fortificarmos na graça. Aqui, ó, na primeira carta de Paulo mesmo a Coríntios, no capítulo 4, versículo 1 e 2, ele diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo. Não precisa responder. Mas lá no teu trabalho, você é reconhecido como servo de Cristo? Quando a tua família, os teus parentes falam de você, eles se referem a você como servo de Cristo? Quando você está no seu lazer, você vai viajar, a passeio que o Senhor preparou para você, lá está um servo de Cristo se divertindo? Quando você vai fazer uma compra, é um servo de Cristo comprando? Negociando? Faça para você mesmo essa pergunta: como o mundo me vê? Como as pessoas me enxergam? Jesus fez isso. Não que ele não soubesse, mas ele perguntou para o discípulo: o que os homens dizem a meu respeito? Agora o desafio é para nós. O que as pessoas pensam de mim? O que meu patrão pensa de mim? Como ele me enxerga? Como ele me vê? Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Há uma versão que diz dispenseiros, o que cuida da dispensa. Agora, há um problema aqui. Nós temos que ser chamados servos de Cristo, nós somos responsáveis pela dispensa, mas há uma exigência. O que se requer desses encarregados é que eles sejam fiéis. Porque muitas vezes a pessoa é capacitada, mas não é fiel. É apta, mas não é fiel. É infiel. Em outra situação, ele é até fiel, mas é incapaz. Não é apto. E as duas coisas precisam andar juntas. Na parábola dos talentos, Jesus fala naquela parábola que o dono lá dos talentos distribuiu a cada um conforme a capacidade de cada um. E cada um foi cobrado, foi exigido dele de acordo com o que foi dado, e o que foi dado tinha sido dado a partir da capacidade de cada um. Amados, eu conversava ontem com uma irmã. Nós temos necessidades aqui na obra, na igreja aqui. E às vezes nós usamos a palavra de Jesus que nós devemos pedir ao Senhor que envie os obreiros. Amém. Devemos orar assim, mas eu quero dizer para você, amados, os obreiros estão aqui. Os aptos estão aqui. Os capazes que o Senhor capacitou estão aqui. Precisam ser fiéis. Não basta ser idôneo, não basta ser apto, não basta ser capaz. Precisa ser fiel. E fiel e fidelidade é a característica marcante do servo de Cristo. O servo de Cristo
tem como marca na sua vida a fidelidade ao seu Senhor, de quem Ele é servo. Então, amado, nós vamos orar sim, para que Deus envie mais obreiros. Mas nós temos obreiros aqui. Dispenseiros, encarregados aqui. Que precisam assumir a sua condição de servo. E ser servo fiel. Porque a palavra de Deus diz que Deus procura os fiéis da terra. E às vezes nós citamos esse versículo uma frase. Você quer ser procurado por Deus? Seja fiel. Seja fiel. Seja servo e seja fiel. Agora, a fidelidade, ela não nos isenta de sofrimento. Paulo, como lemos aqui no capítulo 1, ele estava prisioneiro. Pessoas o abandonando. Pessoas se envergonhando dele. Porque, imagine, amados, a obra de Paulo. Aí, de repente, as pessoas ficam sabendo que ele está numa masmorra lá em Roma, preso, pronto para ser morto. Perdeu. Do que adiantou? E ele está falando aqui que pessoas se envergonhavam disso. E ele dá o conselho para Paulo: não se envergonhe, não se intimide com o sofrimento, com a aflição, retenha a fé, mantenha a sã doutrina, não negocie. Eu não li esse versículo, mas aqui no versículo 3 ele fala: haja suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nós somos servos, nós somos dispenseiros. Aí agora ele usa a metáfora do soldado. Já viu soldado? Você acha que soldado tem a oportunidade para chegar lá para o comandante e dizer: olha, eu não vou? Tem, Liette? Tem, Brandão? Não tem escolha. Soldado não tem escolha. Ele tem que suportar o que lhe é imposto. E agora Paulo está falando para Timóteo: como um soldado, você vai ter sofrimento, você vai ter aflições. Suporte. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 10 e 13, depois de ele descrever uma série de coisas, Paulo fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Fortaleça-se no Senhor e no poder de Deus. Fortaleçam o Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis.
depois de terem feito tudo. Queridos, eu preciso dessa palavra. Nós passamos por um ano terrível para a igreja. 2021 foi um ano terrível para a igreja. E eu não estou falando da Covid, não. Eu estou falando da divisão da igreja, sobretudo no nosso país. Porque, infelizmente, setores da igreja se alinharam com coisas desse mundo. Esperança na política, esperança em governantes. E, amados, nós vamos entrar em 2022, que é um ano que já inicia polarizado, dividido. A igreja do Senhor, a esperança dela está no Senhor. É no Senhor que está a esperança. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o governo da igreja. Ele é a autoridade da igreja. Nós vamos cumprir, como cidadão, os nossos compromissos que temos com a nação, todos eles. Agora, a igreja do Senhor, ela precisa ter como linha de conduta o que Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Amado, nós não temos que... No mundo lá fora, é só entrar na internet e ver. Eu não estou falando nem no âmbito geral, mas pessoas aí conhecidas da mídia, jogador de futebol, artista, pessoas que romperam com a família por causa de política. Pessoas abandonaram a igreja por causa de política. A nossa guerra, amados, a nossa luta, que a gente está propondo nesse ano, e não somente nesse ano, até a volta de Jesus, é a guerra pela unidade, amados. Pela unidade, pelo um corpo formado. A igreja, amado, é formada por seguidores de Cristo. Amém? Você concorda com isso? A igreja é formada por seguidores de Cristo. É a Ele que nós vamos seguir. É a Jesus que nós vamos seguir. Nós precisamos voltar, amados. Voltar à essência da igreja. Nós precisamos voltar, amados. Resgatar a alegria de ser cristão. A alegria de seguir a Cristo, de servi-lo, de sofrer por Ele. Isso precisa ser resgatado, amados. Precisa ser resgatado a nossa identidade como igreja. Quem somos nesse mundo? E qual o papel da igreja nesse mundo? Como cidadão, amado, você tem todo o direito de ter sua escolha, de ter o seu voto secreto, mas nós não podemos, em nome disso, dividir a igreja do Senhor. Criar facções no meio da igreja. O nosso partido é o partido do céu. Amém? A nossa esperança está no céu, no Senhor.
E assim nós vamos seguir, amados. O Dário, a Vanessa Pimentel, o pastor Marcelo ontem postou, os três postaram mensagens lá no grupo, líderes, vocês aí, postaram mensagens no grupo de liderança. Mensagens importantes, pertinentes. E eu peço para você, líder, em nome de Jesus, postem nos grupos, nos seus respectivos grupos de célula, essas mensagens. Porque elas direcionam, amado, como deve ser pavimentado o nosso caminho como igreja, amados. A igreja do Senhor, ela se fortalece no Senhor. O Espírito Santo, quando Jesus partiu, ele não prometeu outra coisa além de que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas, e que ele estaria conosco, e ele está até a sua volta, até a consumação do século, ele fala. Foi a promessa que Jesus nos deu. E ele nos deu recomendações. Ele diz o seguinte: eu e o Pai somos um. E que vocês sejam um também. Que nada interfira nessa unidade. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa busca. Essa é a nossa guerra. Manter a unidade. E Jesus fala o seguinte, amados: quando nós de fato nos amarmos uns aos outros. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Nós às vezes temos uma concepção errada dessa questão de amar um ao outro. Nós achamos que amar um ao outro é ausência de dificuldade. Nós ainda estamos aqui nesse corpo, aqui, imperfeitos. Amados, eu não tenho a dimensão, a noção, eu tenho essa preocupação, mas não tenho a dimensão, a noção de que quando eu ministro aqui, se eu ofendi alguém. Intenção eu não tenho, amados. Você pode ter 100% de certeza que quando os pastores vêm aqui e ministram nessa casa, eles não vêm aqui armados para ofender alguém. Mas nós somos humanos. E muitas vezes nós somos traídos pelas nossas palavras. E isso acontece no meio de todos nós. Mas ainda que palavras distorcidas ou não intencional, mas que ofendeu, saiu da nossa boca, nós pastores queremos dizer para vocês, a cada um aqui, nós amamos vocês. E eu particularmente, eu me sinto amado por vocês também. E foi isso que Jesus falou. Amem uns aos outros. E ele disse que isso dá resultado. O mundo conhecerá que verdadeiramente Ele é o Senhor, quando nós nos amarmos uns aos outros. E amar, amado, é exatamente nisso, é nas dificuldades. Porque amar quem está nos agradando diariamente, isso é fácil. É simples, é natural. Mas nós que fomos fortificados na graça, nós que o Espírito Santo habita em nós, nós iremos nos amar um ao outro, a despeito de toda limitação, de toda dificuldade, de toda imperfeição que todos nós temos. Mas o Senhor Jesus nos aperfeiçoa. Amém, amados? Eu espero que eu tenha conseguido ser o claro possível nessa palavra e que ela seja, ainda tem um tempinho para o louvor, mas que ela seja
um direcionamento, amado, para nossas vidas. Deus tem um propósito para essa igreja. E essa igreja, amado, não é parede, não é cadeiras, não é ar-condicionado, a igreja é você, somos nós. O Senhor tem um propósito, amados, para cada um de nós. Ele confiou a cada um de nós, amados, um tesouro precioso, mas cada um de nós somos responsáveis de cuidar desse tesouro, amados. Vamos fazer isso, amados, em nome de Jesus. Coloque a tua vida diante de Deus. Coloque, sabe, Senhor, eu olho para mim, nossa, eu sou não há nada em mim que justifique isso. Mas o Senhor me deu o teu Espírito, o Espírito Santo habita em mim e me fez servo. Mas eu não quero ser qualquer servo. Eu quero ser um servo capacitado por ti. E eu quero ser um servo fiel. Que o Senhor me encontre assim. Porque o Senhor procura os fiéis da terra. E eu quero ser encontrado pelo Senhor. Você quer ser encontrado pelo Senhor? Se mantenha fiel. Retenha o que você tem recebido do Senhor. Coloque a tua vida à disposição do Senhor. À disposição da igreja. Amém? Para que aí sim, nós temos sonhos em relação a essa igreja. Ela vai acontecer à medida que nós fizermos dessa forma. Amém, amados? Eu vou...